Bandido bom é bandido. Na verdade, não existe bandido bom. Bandido é tudo ruim, tem que se fuder. Só que existem algumas ponderações e algumas coisas a serem debatidas. Vocês devem ter visto que na última semana aí a polícia de São Paulo, né, por ordem do Tarcísio, foi pra cima da vagabundagem e matou alguns bandidos do crime organizado. Logo depois de um policial ter sido morto, assassinado covardemente por bandidos numa comunidade lá no litoral de São Paulo. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, vamos falar um pouquinho de autoridade depois da vinheta. Bom, essa operação rolou na última semana, tá acontecendo ainda, né? E ela gerou uma polêmica danada. Basicamente, de forma covarde, no litoral de São Paulo, o crime organizado, um vagabundo, deu um tiro nas costas de um policial, ou no peito de um policial, agora eu não me recordo, e acabou assassinando ele de forma covarde. Esse policial tinha, obviamente, uma família, pessoas que amavam ele, e acabou morrendo no exercício do seu trabalho. Em retaliação a isso, né, o governo de São Paulo intensificou as operações contra a bandidagem, contra o crime organizado lá no litoral, principalmente em Guarulhos. Em Guarulhos? Não, desculpa, no Guarujá. É bom que, para quem não sabe, o chefe da polícia, que é uma entidade estadual, é o governador. No caso, hoje em São Paulo, o governador é o Tarcísio. E o Tarcísio já entrou adotando uma política aí de ataque intensivo, de combate intensivo ao crime, até para tentar controlar a cidade de São Paulo, porque é a maior cidade não só do Brasil, mas é a maior cidade do hemisfério sul do planeta Terra. Tem muita gente que não sabe disso. A cidade não, desculpa, o estado de São Paulo. Me refiro ao estado. Então, maior em quantidade de pessoas, tá, gente? Não é em quantidade de tamanho, não. Bom, então, e apesar de ser a maior cidade, é uma das cidades com menor índice de homicídio do Brasil. Ela tem um baixo nível de índice de homicídios, o que é interessante. Você tem estados do Nordeste que tem um altíssimo índice de homicídios, como Rio Grande do Norte, por exemplo. Então, apesar de ser um estado muito menor, muito menos populoso, tem um nível de homicídios muito maior do que São Paulo. A esquerda começou a atacar e fazer campanhas dizendo que a polícia acabou fazendo uma chacina, porque quando a polícia intensificou as operações devido ao assassinato do policial contra o crime organizado, a polícia acabou entrando aí numa guerra contra essas facções, que acabou fazendo com que a polícia tirasse a vida aí de dezenas de indivíduos. Parece que ao todo já foram 45 indivíduos que morreram, foram 10 só numa operação, e a esquerda ficou revoltada, falando que rolou uma chacina, falando que, na verdade, a polícia cometeu tortura e foi abuso de autoridade, que um assassinato não justifica dezenas de outros assassinatos e coisas do tipo. A gente tem que observar essa situação com muita frieza sempre, pra gente não cometer equívocos, beleza? O primeiro ponto que a gente tem que observar: um policial foi assassinado, isso está correto? Não. Nunca, nunca, em hipótese alguma, a gente pode defender um assassinato, um atentado contra a vida de um ser humano. Nunca, em hipótese alguma, nós podemos defender um assassinato contra um policial. A gente sabe que, infelizmente, na lógica da realidade, faz parte do risco de ser um policial tomar um tiro, ser assassinado. Porém, a gente não pode nunca olhar para isso com tons de normalidade. Uma operação policial em reação a esse assassinato, está correto ou está incorreto? Na minha opinião, está extremamente correto. Toda operação policial que vai contra o crime organizado, ela está correta. Partindo do pressuposto que a gente tem um Estado, que a gente tem uma polícia, é fundamental que a polícia proporcione coação a esse tipo de assassinato, e que a polícia, não só de um policial, mas de qualquer ser humano, e que a polícia reaja contra um grupo criminoso que está vivendo à margem da lei, que está roubando pessoas, que está matando pessoas. Então a polícia está aí para isso. Não fosse por isso, qual sentido haveria de ter a polícia? Apenas para reprimir a população? A esquerda sempre vai reagir politicamente na ideia de que a polícia é uma instituição fascista, na ideia de que a polícia está aí para reprimir e matar pobres e coisas do tipo, de que existe uma lógica no assalto, de que o bandido ele rouba porque ele quer ter coisas que ele não pode ter, porque ele está o tempo todo sendo refém de campanhas de marketing que fazem ele querer ter coisas que ele não pode ter, ele acaba querendo roubar e entrar para o crime para realizar. Esse mimimi todo que a gente sabe que está muito fora da realidade. Hoje você que está assistindo esse vídeo quer ter alguma coisa que você não pode ter. Eu quero ter alguma coisa que eu ainda não posso ter. Não importa se você é pobre, se você está em classe média ou se você já é rico. Nós sempre temos anseios,
sobre produtos, serviços e experiências que nós não podemos ter. Isso faz parte da vida, é isso que nos faz manter em movimento. Isso não quer dizer que você vai roubar ou matar alguém, isso não quer dizer que eu vá roubar ou matar alguém. Só uma demagogia política da empresa que a gente da esquerda que a gente já está acostumado e já esperaria. Levando em conta que Tarcísio, hoje uma figura muito próxima a Bolsonaro, que foi teve uma sua campanha defendida e lançada pelo Bolsonaro. Tarcísio hoje não seria governador de São Paulo pelo Bolsonaro. E que Tarcísio hoje talvez seja uma das principais figuras de liderança da direita, não é a minha preferida, mas eu não posso deixar de relatar e constatar que ele é uma das figuras da oposição hoje para o PT com maior relevância no cenário. Eles já reconheceram isso, inclusive publicamente. Então, claro que o PT vai precisar reagir contra o Tarcísio e fazer politicagem contra, mesmo que estiver usando vida de pessoas para ter que fazer isso. Isso é natural, eles fazem isso há muito tempo. Em contrapartida, eu não posso chegar aqui e falar para vocês que a polícia tem o direito de sair torturando e matando todo mundo. Aqui a gente entra no debate mais sério desse vídeo, que é a parte do debate sobre autoridade. Autoridade é algo que é atribuído a alguém devido a uma qualificação que ele tem para representar todos nós publicamente, sobre um consenso comum e uma legislação vigente. Entendido isso, a gente tem que compreender que autoridades nada mais são do que pessoas. Na cabeça da esquerda, a autoridade serve quando serve aos interesses deles. Então a polícia serve quando a polícia serve para dar porrada nos manifestantes que estão manifestando contra os resultados das eleições ou pedindo mais transparência. Aí a polícia serve para dar porrada naquela galera. A polícia serve para atropelar com tanques de guerra, a polícia e o exército lá na Venezuela, os opositores do Maduro. Aí para isso a polícia serve para eles. Entende? A autoridade serve, por exemplo, quando é o STF mandando caçar a liberdade de expressão de algum ser humano, como estão fazendo com o monarca. Pegar o dinheiro do monarca ali. Aí para isso a autoridade para a esquerda serve. Mas quando a autoridade vem para representar alguma figura que não está referente ao que eles estão querendo, como por exemplo um ataque ao PCC e ao Comando Vermelho, que nós sabemos que são facções que têm envolvimento sim com muitos representantes de esquerda. Eu vou ter que evitar nomes aqui para não tomar um processo, porque eu precisaria provar, e eu poderia até de algumas formas provar, quem sabe, mas ainda assim eu seria assassinado. Então eu espero que vocês entendam o que eu estou falando de uma maneira um pouco mais velada. E a esquerda, aí já não, aí a autoridade não serve porque matou um bandido, matou um ladrão, matou um vagabundo. Aí a autoridade da polícia não serve. A autoridade da polícia só serve, ou as outras autoridades, quando é conveniente para a esquerda. Mas a gente não pode ser totalmente pensar no sentido de que bandido bom é bandido morto e que tem que matar bandido mesmo a todo custo, de qualquer forma. É claro que a partir do momento de que alguém comete um crime, que alguém vai roubar alguém, que alguém vai violentar alguém, que alguém vai atirar contra alguém, que alguém vai fazer qualquer coisa do tipo, que está atentando contra a vida, a liberdade ou a propriedade de outro ser humano, ela está correndo risco de vida. O cara está se colocando em risco ali. Ninguém rouba, eu tô aqui gravando vídeo com vocês, agora há pouco eu estava estudando, tá? Mais cedo eu fui à academia e quando eu acordei eu estava rezando. Nada do que eu fiz hoje me coloca em risco de vida. Nada do que eu fiz hoje faz eu atribuir ao risco de que eu deveria morrer ou poderia morrer em alguma das minhas ações. Então, isso seria sim uma tragédia. Agora, se eu saio daqui para roubar, se eu saio daqui para violentar, para invadir a propriedade para alguém, para tirar alguma coisa de alguém, para dar dinheiro em alguém, aí eu estaria, obviamente, me colocando em risco. Eu não posso depois reclamar e chorar de eu ter morrido. Porém, galera, existe sim, a gente sabe, a gente precisa entender. Eu quero falar isso com vocês porque eu nasci em Madureira, no Rio de Janeiro, numa cidade, num bairro cercado de comunidades, num bairro pobre do Rio de Janeiro. Eu tinha muitos amigos que moravam dentro da comunidade. Eu estava sempre dentro da comunidade jogando bola, visitando algum colega. E quando eu não estava dentro, eu estava ali nas intermediações, convivendo com aquilo tudo. E eu posso afirmar para vocês que a polícia comete sim excessos, assim como a polícia já cometeu em outras vezes. A polícia é um instrumento de repressão social. A polícia é um instrumento de repressão à liberdade de expressão. Sempre que a população começa a se rebelar demais ou começar a ter alguns atos contra o governo ou críticos, a polícia é utilizada por essas autoridades mais elevadas, como o executivo e o judiciário, para nos reprimir. Então a gente tem que sempre tomar cuidado para não dar um poder supremo à polícia, falar que a polícia pode fazer tudo, que a polícia tem que torturar mesmo, tem que matar, porque quando chega nesse ponto, a gente pode estar criando um monstro que pode ser usado contra nós mesmos. Repito, o chefe da polícia militar hoje, o chefe das polícias militares, são os governadores. Grande parte dos governadores estão curvados ou são aliados do PT. O chefe da Polícia Federal hoje, basicamente, é o executivo e o judiciário.
O chefe das Forças Armadas é o executivo, hoje é o Lula, ele que manda nas Forças Armadas. Então, se a gente atribui essa autoridade toda, a gente respeita tanto essa autoridade da polícia para fazer o que for, a gente vai acabar também criando um monstro contra nós mesmos, que vai ser um instrumento de repressão para o projeto autoritário aí, que nós temos vários exemplos de pessoas que querem construir, o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes, o Lula. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. Não estou falando do caso específico dessas operações contra esses vagabundos que trocaram tiro com a polícia, que estavam armados, tá? Que são de facções criminosas. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não falar de uma maneira redundante, ser leviano no que a gente está falando, porque às vezes vem um cara aí, um garoto, um adolescente fumando um baseado e o policial acha que pode pegar ele, torturar, matar, né, um jovem porque está cometendo um erro aí. Claro que eu não estou aqui defendendo o uso de drogas, mas eu não acho que seja justo um policial pegar um jovem que não está armado, que não está agredindo ninguém, só porque ele está fumando um baseado e torturá-lo ou matá-lo. Não tem como eticamente a gente defender isso de forma alguma. O que o policial tem que fazer ali é que se aquilo é um crime, eu não vou entrar no debate se deveria ser crime ou não, é pegar esse jovem, conduzi-lo para a delegacia e fazer todo o procedimento legal. A gente não pode defender um tipo de tortura. Não é eticamente defensável você parar e pensar que um cara, um garoto que aí rouba um celular na rua, ele deva ser torturado e assassinado e morto. Claro, talvez numa reação de defesa ali, o cara vem me roubar, eu vou lutar com ele, acabo matando ele. Pode acontecer, ele vai estar se colocando em risco, como eu falei anteriormente. Agora, se o policial tem condições ali de pegar esse cara que estava roubando e não matá-lo, apenas enquadrar ele ali, prender, levar ele para a delegacia, ele tem que ser preso, ele tem que responder, evidentemente, mas a gente não pode defender tortura e assassinato a todo custo. A gente tem que tomar cuidado porque muitos policiais são despreparados e a autoridade mexe muito com a cabeça do ser humano, é por isso que nós libertários, nós temos sempre muito cuidado e nós sempre vamos não gostar muito das figuras de autoridade que são impostas pelo Estado, que elas não são reconhecidas, mas impostas pelo Estado. Porque podem acontecer esses excessos. Quando os policiais brigam na rua e falam aí, eu sou polícia, que não sei o que, aí puxa a arma e mata alguém, ou coage alguém utilizando da sua autoridade. Então, ao policial não cabe tudo, nem todas as liberdades. Não estou falando que a esquerda está certa em nenhum momento. Eu só mostrei para vocês aqui que a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente entrega todas essas armas falando que o policial pode tudo, que a polícia pode tudo, que tem que matar mesmo, que tem que torturar, daqui a um tempo nós mesmos podemos ser considerados bandidos por alguma loucura ou delírio ou projeto de autoridade do Estado e a polícia pode ser usado contra a gente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Existem limites sim para a autoridade. Agora fica aqui, primeiro, meus sentimentos aí para a família, meus pêsames para a família que perdeu um policial, para todas as pessoas que estão ligadas a eles e que amam esse cara aí que morreu em serviço. Fica aqui meus parabéns à postura do Tarcísio diante dessa situação e de todo o corporativo aí, toda a corporação da PM de São Paulo por essas ações efetivas contra o crime organizado. E para mim é isso aí. Fez a operação, deu tiro na polícia, a polícia tem que reagir, não é reagir jogando flores, não, é reagir largando aço nesses filhos da puta mesmo. Essa é a minha opinião. Eu só queria trazer aqui dentro uma reflexão pra gente não ir muito além, não cair nos excessos. Mas tá correto, espero que o Tarcísio mantenha essa postura rígida no estado de São Paulo. A guerra já existe, então não adianta agora querer retroagir, porque retroagir agora é simplesmente entregar o estado de São Paulo na mão de criminosos. E deixar simplesmente acontecer o que já está acontecendo no Rio de Janeiro. Os criminosos já mandam na cidade, já mandam em grande parte do estado, beleza? Por esse vídeo é só, galera, não deixe de se inscrever, nem deixar o seu like aqui embaixo, vai estar ajudando muito o teu trabalho, meu trabalho, eu vou ficar muito grato. Valeu? Por esse vídeo é só, um abraço, até a próxima.